Oi, está começando o 33º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. O 451 MHz tem o apoio da editora Todavia. Você sabia que a Todavia tem um clube de assinaturas? Todo mês, lançamentos de ficção do mundo inteiro selecionados pela editora são entregues numa caixinha na porta da sua casa. Os planos são mensais ou semestrais, e na adesão você ganha uma sacola exclusiva do clube. Assinantes ainda têm desconto no site da Todavia, além de acesso a encontros online com a equipe da editora e conteúdo complementar exclusivo. Quer receber na sua casa uma boa história todo mês? Então venha saber mais no nosso site, todavialivros.com.br/todo mês. Lembrando que os assinantes da 451 têm 20% de desconto para compras no site da editora. Bom, eu tô gravando esse episódio do 451 MHz ainda trancado em casa, ainda de quarentena por causa da epidemia do novo coronavírus. E se a gente sempre traz aqui pro 451 MHz os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil, nesse que é o nosso primeiro programa de 2021, a gente vai falar de um livro que foi lançado em 2019, mas que ainda nesse novo ano continua a ser notícia. A gente vai conversar com Itamar Vieira Júnior, autor de Torto Arado. O Itamar põe os pés nesse novo ano como um dos autores mais premiados da literatura brasileira. Antes mesmo de ser publicado, ele já faturou o Prêmio Leia, que é concedido em Portugal pela editora Leia, que dá 100 mil euros para o melhor romance inédito. Depois de faturar o Prêmio Leia, o Itamar, já publicado no Brasil pela editora Todavia, faturou o Jabuti na categoria Romance Literário, que se opõe a uma outra categoria chamada Romance de Entretenimento. Depois de ganhar o Jabuti, o Itamar ganhou o Prêmio Oceanos de Ficção. Antigamente chamado Portugal Telecom, o Prêmio Oceanos é concedido às melhores obras em língua portuguesa, escritas por autores de todos os países lusófonos. Torto Arado, pelo que o Itamar nos contou nessa entrevista, é um desses livros de vida inteira, que um escritor passa anos a fio escrevendo até ganhar a forma final que o público acaba conhecendo. Torto Arado é uma paixão, uma ideia que veio depois da minha paixão pelos autores da geração de 30 e 45, que fazem parte do nosso cânone literário hoje, né? E eu estava profundamente influenciado, e isso somava as histórias de família em relação ao campo, e foi ali que veio a ideia inicial de Torto Arado. Para participar dessa conversa, eu convidei a editora da 451, Paula Carvalho. E além da entrevista com o Itamar, a gente vai ter a leitura de trechos de Torto Arado na voz da cantora e compositora baiana Josiara, que é natural de Juazeiro e vive em São Paulo. A cobertura de literatura brasileira da 451 tem apoio do Itaú Cultural. Vamos então para a entrevista com o Itamar Vieira Júnior. A gente está começando o ano de 2021 trazendo o autor de um livro de 2019. Mas, na verdade, é o livro do momento, o Torto Arado, que é o romance que o Itamar Vieira Júnior lançou. Seja bem-vindo aqui ao podcast 451 MHz, Itamar. Olá, Paulo. Parabéns. Foi seu primeiro romance, Itamar? É, o meu primeiro. E era um romance, Paulo, que eu não sabia o que é que eu faria com ele, né? Depois de escrever. E por isso foi parar lá no Prêmio Leia, porque era uma oportunidade que surgiu assim logo depois que eu concluí o romance. Eu tinha certeza que se eu mandasse para as grandes editoras aqui no Brasil, ia ficar na gaveta. E os prêmios eram uma oportunidade, né? De ser avaliado e, se tivesse mérito, levar. Pois é. A sua história mostra a relevância que um prêmio pode ter, né? Porque, afinal de contas, você já era um escritor experiente, já tinha publicado 2 livros e era, inclusive, finalista do Jabuti. No entanto, foi o Prêmio Leia que trouxe uma projeção sobre o seu trabalho e uma atenção maior e também condições materiais que fazem a diferença para quem escreve, né? Quer dizer, você receber 100 mil euros, depois ainda o Oceano são 120 mil reais. Quer dizer, isso para um escritor que geralmente trabalha a fundo perdido é uma coisa que traz uma força, né? Parabéns. E eu convidei aqui para conversar com o Itamar Vieira Júnior a nossa editora Paula Carvalho. Seja bem-vinda mais uma vez, Paula. A gente estava sentindo falta de você aqui no 451 MHz. Seja bem-vinda. Obrigada. Oi, Paulo. Parabéns, Itamar, por todos os prêmios. A Paula é uma leitora muito refinada e ela
Tá lendo Torturado e tem aí uma série de questões para falar com o Itamar. Você quer começar, Paula? Pode ser, tô lendo, né, Torturado agora, mas antes eu tinha lido O Ausente, do Edmilson. E eu senti tematicamente, né, muito parecidos, né, com essa parte da espiritualidade, das religiosidades populares. Então eu queria perguntar pro Itamar essa parte, né, da religiosidade que é muito forte no livro. Queria também saber se você teve esses tipos de vivência na infância, ou atualmente também, né? Como é que você foi criando esse mundo espiritual também, que é muito importante no livro. Paula, muitas pessoas perguntam, inclusive, se eu sou religioso e acreditam que eu acredito nisso tudo, né? É bem interessante o que é que passa pela cabeça das pessoas que leem o livro. Eu nasci em Salvador, cresci em Salvador, então é inevitável não conviver com esse lado místico, né? Salvador é uma cidade que abriga, né, muitas religiões de matriz africanas. Os terreiros de candomblé têm fama aqui, né? São terreiros que têm mais de um século e que, mesmo com toda a intolerância religiosa do passado e ainda hoje, né, continuam ativos e fazem parte da vida da cidade. Então, falar sobre essas coisas para mim não é nada de outro mundo. É algo que faz parte do meu cotidiano desde sempre. Em Torturado, especificamente, aparece uma... Eu gosto de falar religião porque não cria uma hierarquia, né? Entre o que é e o que não é religião. Então, como eles concebem desse jeito, vou tratar como religião. Existe o Jaré, que é uma religião sincrética, que tem muito do catolicismo rural e do candomblé. E só existe nessa região da Chapada Diamantina. O Jaré, eu vim conhecer há mais de 10 anos, viajando a trabalho na Chapada Diamantina, e as pessoas com quem eu trabalhava falavam muito. Eu senti necessidade de conhecer mais, porque parecia que era algo muito presente na vida deles. E era uma religião que criava um laço de solidariedade horizontal, um laço de parentesco entre eles, né? Muito forte, muito marcante. Esse laço permitiu que eles atravessassem momentos de grande adversidade, né, com sua integridade. Depois terminou que eu fui fazer um doutorado e foi inevitável não falar do Jaré também. E aí o Jaré surge lá, mas meu interesse inicial foi por isso, né? Foi entender como essa religião permitiu com que aquelas pessoas construíssem esse sentimento de parentesco entre eles e pudessem atravessar o tempo, né, sofrendo tantas vicissitudes, mas de maneira íntegra e chegando até os nossos dias. E você chegou a participar de rituais do Jaré, você viu? Sim, participei porque eu fui convidado muitas vezes. Quando a gente está conversando, as pessoas convidam, né, para conhecer. E aí eu fui convidado, eu tive algumas vezes, e aí me comportei como um etnógrafo, porque eu ia, pedia permissão para fotografar, eu acompanhava, fazia registros de áudio, registros escritos também, né, porque me interessava muito, né, entender como esse sistema de crenças surgiu, né, e é muito interessante como ele surge, porque a região da Chapada Diamantina ela foi ocupada no século XIX, principalmente quando se descobriu diamantes lá, né? Foi um polo de extração de diamantes. Para essa exploração, arregimentaram muitos trabalhadores escravizados, tanto do recôncavo baiano, onde praticavam o candomblé e outras religiões de matrizes africanas, como das Minas Gerais, que já tinham a expertise na extração de minérios. Só que os trabalhadores escravizados das Minas Gerais já praticavam o catolicismo, então levaram esse catolicismo com ele. E aí, na Chapada, tudo isso se amalgama, né, e vira o Jaré. Foi na noite de Santa Bárbara, em dezembro, e meu pai, apesar de suas obrigações nas brincadeiras de Jaré, havia acordado mal-humorado, com respostas lacônicas às perguntas que lhe faziam. Só os mais próximos, como nós, sabíamos o porquê do desconforto visível em seus gestos. No fim da tarde, Dona Antônia trouxe, numa caixa antiga, adornos de encantada que meu pai vestiria à noite depois da ladainha, e à medida que os espíritos chegassem e lhe tomassem um corpo para se fazerem presentes. Na caixa estavam guardadas as roupas de Santa Bárbara, Iansã, a dona da noite, lavadas e passadas desde a última vez que Zeca havia vestido.
A repulsa pelas vestes era tanta que a roupa não era guardada no quarto dos santos como os demais, mas na casa de Tonha, ela mesmo cavalo para a encantada nas noites de Jaré. Zeca Chapéu Grande se envergonhava de ter que deixar as calças que honravam a sua posição de liderança na fazenda, como pai espiritual, e vestir saias, emprestando seu corpo a uma mulher. Fazia porque era sua obrigação, compromisso que havia assumido quando se curou da loucura e se fez no santo na casa de João do Lagedo em Andaraí. Mas se envergonhava, porque a audiência era formada por seus compadres e vizinhos, que muitas vezes conduzia nos trabalhos de mutirão para a fazenda. Nessa noite, fiquei ao lado das filhas de santo que o ajudavam a se trocar durante a celebração, os tocadores aquecendo seus tambores na fogueira acesa no terreiro. A primeira a chegar, após a ladainha e a saraivada dos fogos, foi justamente a dona da festa, Santa Bárbara. A caixa trazida por Dona Tonha continha saia vermelha, o adê e a espada de Ançã, todos os adornos que a santa vestiria. Havia beleza nos cantos que antecediam a aparição da encantada, e muito mais encanto quando meu pai deixava o quarto dos santos para dançar ao som dos atabaques, no meio da sala. Era um homem magro, mais baixo que minha mãe, e com um tom de pele mais claro que o nosso. Não era jovem, e carregava no rosto os traços de sua idade, sulcos profundos, vales na sua pele erodida pelo sol e pelo vento, que ainda enfrentava todos os dias para plantar e ter direito à morada de sua família na fazenda. Aquela época, Zeca Chapéu Grande já parecia um ancião, guia do povo de Água Negra e das cercanias, referência de todos os tipos de assuntos, desde divergência de trabalho a problemas de saúde. Esse foi um trecho do romance Torturado de Itamar Vieira Júnior, publicado pela editora Todavia, lido pela cantora e compositora Josiara, especialmente aqui para o 451 MHz. Daqui a pouco tem mais um trecho de leitura feito pela Josiara. Vamos voltar para a entrevista com o Itamar. Muito interessante, o tom de história ancestral do livro nos dá essa ideia mesmo de que você teria uma coisa familiar, de que teria uma vivência rural. Mas não, você é um escritor urbano, na verdade, né? Que se formou na cidade. E nessas viagens a trabalho, como geógrafo, você conheceu a Chapada e o Jaré e todo esse ambiente. Que trabalho era esse que você fazia na Chapada? Verdade, Paulo. Só para pontuar, meu pai foi criado no campo até os 15 anos, né? Então, meus avós paternos também moraram no campo muitos anos. Mas aí eu cresci na cidade, né? Eu nasci e cresci em Salvador. Sou geógrafo de formação, fui professor por um tempo, mas depois eu fiz um concurso público e fui trabalhar no INCRA. E há 15 anos eu trabalho no INCRA. Eu costumo dizer hoje que foi um grande privilégio, né? Poder entrar no INCRA e trabalhar com os povos do campo. Meu primeiro contato com comunidades indígenas, quilombolas, trabalhadores acampados, assentados, foi no estado do Maranhão. Depois eu voltei para a Bahia e continuei trabalhando. Foi a grande escola de minha vida, né? Em todos os sentidos. Me deu conhecimento para eu tocar minha vida também como servidor, como pesquisador depois, e hoje como autor, né? Como escritor. Mas também conhecimentos muito humanísticos, né? Tem coisas que eu aprendi com eles que eu carrego para a vida, que faz parte. Dá a impressão que tudo conspirava para você escrever esse livro, então, na verdade, né? Porque essa experiência profissional, a sua experiência também no doutoramento, né? Quer dizer, você foi enchendo a bagagem para escrever Torturado. Dá a impressão que era o seu único objetivo na vida. Torturado é uma paixão, uma ideia que veio depois da minha paixão pelos autores da geração de 30 e 45, que fazem parte do nosso cânone literário hoje, né? A gente já fala com bastante segurança disso. E eu estava profundamente influenciado. E isso somava as histórias de família em relação ao campo. E foi ali que veio a ideia inicial de Torturado. Eu cheguei a escrever 80 páginas, Paulo. O mote da história era o mesmo, né? A relação de duas irmãs com o pai e a relação que elas tinham com a terra. Mas, claro, foi mudando, foi ganhando outros tons, né? E essas páginas se perderam, eu costumo dizer ainda bem que se perderam, porque acho que não valiam muita coisa, né? Com 16 anos, a única coisa que ficou foi o título. Depois, quando eu comecei a escrever a segunda versão, comecei com outro título. Era A História da Terra. A determinada altura, eu disse, não, o título desse livro é Torturado, é aquele título antigo mesmo. É ele que faz todo sentido para essa história.
É uma expressão do poema Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga. Ficou, pronto. Esse título já me acompanhava há muitos anos. Incrível. É desses livros que estão na gaveta e estão sendo reelaborados, reescritos ao longo de anos, né? É interessante isso até para estimular quem escreve, né? A ansiedade prejudica um pouco, Paulo, quem escreve, né? Pra gente escrever bem, a gente precisa conhecer nossos personagens. É claro que a gente conhece à medida que vai escrevendo, vai descobrindo muitas coisas, mas é muito importante esse tempo anterior de viver, dormir e acordar com eles, né? Imaginar a vida deles. Depois que eu ensaiei, né, ser antropólogo e terminei que não dei continuidade a isso, eu aprendi a viver, a observar e participar no campo. Os sujeitos podem ser personagens, se a gente transmutar isso para a literatura. Essa descoberta ocorre com muito tempo. Se você lê as grandes etnografias, o Lévi-Strauss, o Philippe Descola, muitos outros, né, o Malinowski, eles imergiam, passavam meses entre seus interlocutores, os sujeitos de sua pesquisa, para poder conhecer e falar deles, mas falar de um jeito que a voz deles encontrasse espaço nos seus escritos, né? Eles se despiam de julgamentos, de valores. Eu penso na literatura da mesma forma. Quando você imagina seus personagens, né, você precisa se dar um tempo para conhecê-los. Tem 3 narradores, né? Você tá falando de conhecer os personagens. Qual foi o mais difícil, assim, de conhecer? Teve alguma dificuldade? A última narradora. A segunda narradora foi a que surgiu primeiro. Eu escrevi boa parte da história. Quando cheguei a um momento da história, eu disse, não, mas tem toda uma história anterior que não foi contada. E aí o livro foi se arrumando, né? Foi surgindo. Quando eu comecei a escrever, eu sabia que as irmãs seriam narradoras, mas não sabia quem seria a última narradora, nem sabia que haveria uma última narradora, né? A história que foi me levando até esse ponto, ela foi a mais difícil porque ela não tem uma vida humana como a nossa, né? Como é um ser transcendental, imaterial, né? Encantada. Para mim era um desafio. Mas depois também eu percebi que, como ela não tinha uma existência limitada, ela poderia ser muita coisa também. Também foi mais prazeroso, se eu posso dizer isso. Foi mais difícil, mas foi mais prazeroso, Paula. E você falou também que tá muito ligado também à questão da terra, né? Um título que você tinha pensado era uma história da terra, né? E na história a gente vê muito nessa desigualdade fundiária, né? Você deve ter visto muito isso ao longo do seu trabalho aí. Sim. Acho que tem gente que nem lembra que os alimentos que a gente compra no mercado vêm da terra, né? Do trabalho dessas pessoas. É um trabalho que tem uma relação muito forte com o ethos desses indivíduos, né? Então, o meu interesse sempre foi circulando nessas histórias entre eles. E eu percebi, ao longo de muito tempo, também estudando muito, né, lendo muito, que muita da nossa desigualdade social tem origem nessa terra que não é permitida a vida dessas pessoas, né? A Constituição de 88 tentou restituir a função social da propriedade, né? Um desejo dos abolicionistas, uma reivindicação muito forte naquele período, de que a abolição fosse acompanhada de uma reforma agrária, para dar condições daquelas pessoas terem autonomia sobre suas vidas, né? Pelo contrário, isso não aconteceu e essas pessoas continuaram vivendo de maneira errante e se sujeitando a trabalho escravo até os nossos dias. No norte e no nordeste brasileiro, isso é uma constante. Foi uma das coisas mais chocantes quando eu cheguei em campo, em 2006, que foi o ano que eu botei o pé no campo e comecei a trabalhar ininterruptamente. A gente está sendo muito condescendente com algumas coisas, né? É situação de escravidão mesmo. Você testemunhou isso? Você encontrou pessoas mesmo nessa situação? Muita gente ainda, muita gente. Como servidor do INCRA, era isso? Como servidor do INCRA. E aí, o que você fazia numa situação dessa? Eu já participei de um grupo de trabalho de combate ao trabalho escravo, por exemplo. E aí não envolve só o INCRA, né? O INCRA é só um dos participantes, envolve Ministério Público. Isso foi muito forte nos anos 2000, no começo de 2010, da última década. Percebi que isso foi um pouco abandonado, né? Existia o Ministério do Trabalho também,
que colaborava muito, né? E fazia, até hoje ainda faz resgate de pessoas em situação de escravidão. Meu primeiro contato, Paulo, com essa realidade foi trabalhando como servidor público. Essa é uma realidade que está espalhada pelo país. Outro dia, indígenas do Guarani Kaiowá foram libertados também em Mato Grosso. Em plena São Paulo, burguesa, imigrantes bolivianos. E mesmo uma senhora, uma empregada doméstica, foi libertada outro dia aqui em São Paulo, no bairro de Alto de Pinheiros. Uma outra em Patos de Minas, Minas Gerais também, uma senhora. Então, é uma coisa endêmica do nosso país, né? Parece que... É estrutural, né? É estrutural, exatamente, Paula. Nunca abandonamos o status colonial. Hoje nós somos colonizadores de nós mesmos. E hoje a Chapada Diamantina, que é conhecido como destino turístico, vive também uma disputa de terra, de água, de recursos, né? Ameaças de incêndio. A expansão do agronegócio também está acontecendo de maneira muito intensa no norte da Bahia. Como é que tá, para você que conhece profundamente a Chapada? Vamos dizer que a Chapada Diamantina está a perigo, né? Sim, sempre. A Chapada abriga um dos maiores parques do país, né? O Parque Nacional da Chapada Diamantina. E os incêndios são uma constante, por conta até da condição do bioma. É um lugar muito seco, como o Cerrado, mas aí também tem a ação humana, né? Que é devastadora. É uma região, por conta dessa exploração da mineração, também que concentra, por exemplo, muitas comunidades quilombolas, né? Bom, essa presença grande de quilombolas já mostra que é uma região que tem muito conflito, tem muita disputa de terra na região, né? Esses trabalhadores estão lá há 5, 6, 7 gerações e muitas vezes tem que lidar com proprietários que grilam. A grilagem é uma coisa muito forte aqui ainda. Envolve muita gente poderosa e tem a participação do Estado nisso tudo, né? Eu constatei também, trabalhando, né? Pessoas com quem eu me reunia numa semana, na semana seguinte recebia notícia de que tinha sido assassinada. Esses conflitos são uma constante, né? Uma constante não só na Bahia. Eu vivi no Maranhão, a gente tem a história do Pará, né? É Pernambuco. Isso tudo mostra que há muito ainda por fazer, né? É o leitmotiv colonial, não só aqui, né, mas no mundo todo. A questão de terra é o grande centro de conflito, né? Exato. E essa coisa de ser uma região de garimpo também, que atrai garimpeiro, né? Ouvindo o podcast Retrato Narrado da Carol Pires, ela conta que o Bolsonaro, no meio lá da formação militar dele, tirou umas férias para garimpar na Bahia. Se bobear, foi na Chapada, né? Quer dizer, você vê que esse tipo de mal vem de longa data mesmo, né? Tem até uma lenda que existiu um coronel, Horácio de Matos. Esse coronel a gente já confirmou porque ele foi senador da Bahia, né? Era um período que existia o Senado nos estados, alguma coisa assim. As pessoas contam que ele tinha 10 mil trabalhadores escravizados, 10 mil, para exploração de minério. Uma quantidade gigantesca, Sim. 10 mil pessoas escravizadas numa fazenda. E você acha que, como diz lá a canção do Caetano, o império da lei há de imperar no coração do Pará? Tudo isso é um terror, né? Que você está narrando, que você viveu e que você, de alguma forma, reflete no seu livro, né? Uhum. Você é um otimista em relação à realidade dessas pessoas? Você está vendo menos pessoas escravizadas, pelo menos? Eu acho que há mais consciência hoje, Paulo. E há a possibilidade de aceitarmos cada vez menos isso, né? Por incrível que pareça, eu sou um otimista incorrigível. Eu fico imaginando uma conversa como esta há 20 anos, né? Poderia soar um tanto deslocada. A gente falando abertamente sobre racismo, por mais que a gente veja a barbárie, né? Mas também eu acho que a indignação é crescente na mesma medida. Então, se é crescente na mesma medida, eu acho que sim, a gente tem a possibilidade de superar tudo isso. Mas eu acho, Itamar, que você é de uma geração de uma intelectualidade negra que emergiu no país e que só você, por exemplo, quem ia nos contar essa história da Chapada Diamantina? Quer dizer, eu conheço um monte de amigos, inclusive intelectuais, jornalistas, escritores, que vão para a Chapada Diamantina. Ninguém me trouxe essas histórias que você trouxe. Só lembra das paisagens. Isso, e idealiza como se fosse, é ali que a vida verdadeira está. Tem pessoa que quer abrir pousada lá no Vale do Capão. Só que você nos traz uma história diferente. Quer dizer, então, essa emergência dessa intelectualidade, da qual você faz parte, isso já é um sinal positivo, assim, que nos dá um certo otimismo, né? De ter uma voz como você
conquistando esses prêmios, publicando para uma editora de prestígio, sendo o autor mais vendido da editora, que o seu livro já está chegando na 8ª reimpressão, cerca de 32 mil exemplares vendidos já só no Brasil. 32 mil não é brincadeira no Brasil, né? E mesmo escritores mais do que consagrados não vendem 32 mil exemplares, não reimprimem 8 vezes o livro durante o ano. Para mim é um sinal assim, de que tem alguma coisa se movendo. Você é cético em relação a isso? Porque muitas vezes a gente ouve também, inclusive de intelectuais negros, uma crítica a esse momento como sendo uma onda de marketing em alguns casos, como sendo uma reação de culpa dos brancos, como sendo quase uma moda. Como é que você separa o joio do trigo aí nessa grande onda dos livros de autores negros, por exemplo? É uma pergunta difícil, Paulo. Eu acho assim que sempre escrevemos. Se a gente for olhar para o passado, a quantidade de autores negros, né, que escreviam, e dos muitos que sequer não puderam ser publicados, né, e vez ou outra furávamos a bolha, como aconteceu com a Carolina Maria de Jesus, por exemplo. Hoje a Conceição Evaristo eu acho que é uma autora que vende muito também. Mas o que eu considero é que chegamos a um momento que não é só no Brasil, né? Isso tem ocorrido, esse boom de publicação. Para mim é uma conjunção de fatores, né? O Brasil, por exemplo, eu fico imaginando, há 2 décadas, um pouco menos, instituímos a política de cotas na universidade pública, que foi uma revolução, né? Pouco se fala sobre isso. Hoje, nas universidades públicas, estudantes negros, e muitas delas já são maioria, né? Essas pessoas se formam, se escolarizam e saem demandando coisas que digam respeito à sua realidade. E isso passa por tudo, inclusive a literatura. E tudo isso gera uma onda, né? Uma onda que eu acho que não vai cessar, Paulo. Não é algo do momento. Parece que finalmente descobriram, e aí eu falo do mercado editorial mesmo, descobriram que os autores negros escrevem bem e vendem bem. Porque se você for olhar a Flip de 2019, né? Os livros mais vendidos eram 4 de autores negros e 1 indígena, que foi do Krenak. Ano passado foi uma Flip especial, porque éramos maioria lá. E os livros mais vendidos também foram de autores negros. Aí não estou falando apenas dos autores brasileiros, né? Se você for olhar o James Baldwin, que tem uma obra incrível, né? Impressionante a obra do James Baldwin. E nunca ganhou um Pulitzer, nunca ganhou um National Book. Mas a gente sabe que estruturalmente, né, os Estados Unidos ainda são um país racista. E há 30 anos, 40 anos, isso era muito pior, né? A Toni Morrison enfrentou tanta coisa para se consolidar como uma escritora, né, muito vendida e premiada. Precisou reivindicar esse espaço, né, junto com outros autores negros. Quando ela escreveu Amada, por exemplo, ela foi preterida do National Book. E aí fizeram um abaixo-assinado porque achavam uma injustiça, né? Porque era o livro que tinha falado dessa chaga da América naquele ano e era o melhor livro daquele ano. Era inconcebível que ela estivesse de fora como finalista ou que perdesse o prêmio. E hoje a gente já não fala disso, né? Já temos conquistado esses espaços. A Bernardine Evaristo, como a primeira mulher negra a ganhar o Man Booker. A Bernardine Evaristo teve que dividir o prêmio com uma autora branca, sim, que foi a Margaret Atwood, né? Isso foi até objeto de críticas. Foi polêmico, sim. Na Inglaterra, Eu gosto muito da Margaret Atwood. Eu acho que ela tem uma obra interessantíssima. Mas eu acho que o último livro não se compara ao livro da Bernardine. Bom, agora a gente vai abrir um parêntese para um anúncio da editora Companhia das Letras. Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Desde 2016, agora, uma vez por semana, conversa sobre os lançamentos da editora, entrevista com nossos autores, leituras de trechos em primeira mão, audiolivros e muito mais. Nosso programa volta agora na segunda semana de janeiro de 2021, com um especial sobre os principais lançamentos do ano. Enquanto estamos de férias, você pode escutar ao último papo do ano, sobre a obra de James Baldwin, com Jefferson Tenório e Fernando Baldraia. Você escuta a Rádio Companhia no seu tocador de podcasts favorito ou em nosso blog, www.blogdacompanhia.com.br. Escuta lá, que em breve nos encontramos novamente. Até já!
Lembrando que os assinantes da 451 têm desconto de 20% direto no site da editora. Bom, e antes da gente partir para a segunda parte da entrevista com o Itamar Vieira Júnior, eu queria falar para vocês sobre o plano Ouvinte Entusiasta. É isso aí, a gente criou aqui na 451 um plano de assinatura para você que gosta de ouvir o nosso podcast e quer nos mandar uma força extra. Com o plano Ouvinte Entusiasta, por R$20 por mês você dá uma força carimbada aqui para o 451 MHz e também para o 20 Mil Léguas, que é o nosso podcast sobre ciências e livros. Em troca, você recebe acesso completo ao nosso site e também ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 30% em livros e outros produtos culturais. Então, muito obrigado aos nossos mais recentes ouvintes entusiastas. João Alcântara, Guilherme Alpendre, Vanessa Lopes Baldin, Tiago Barreto, Luciano Carvalho, Paula Colonelli, Aline Viana da Cruz, Carla Maia, Douglas de Oliveira Rocha. E no final do programa, eu vou ler a lista completa de todos aqueles que estão nos apoiando com o plano Ouvinte Entusiasta. Já são quase 100 ouvintes entusiastas. Bom, então vai lá e faz a sua assinatura Ouvinte Entusiasta no 451.com.br e nos ajude a chegar na meta de 100 ouvintes entusiastas. Vamos lá para a segunda parte da entrevista com o Itamar Vieira Júnior. E voltando a essa questão da literatura negra, porque lá na 451, toda vez a gente tem esse dilema, se vamos fazer uma edição em novembro de literatura negra ou não. A revista sempre se dedica à literatura negra, a autores negros, quer dizer, quem é leitor sabe que todo mês ali tem. Mas a gente discute, e no final de contas, a gente sempre pensa que é melhor fazer do que não fazer. Principalmente porque a gente faz ao longo do ano, e novembro é o mês da consciência negra, que é uma data a ser celebrada, né? Eu acho importante, Paulo, porque foram muitos anos de silenciamento, né? Eu acho que é importante que haja uma edição especial para falar de literatura com essa temática. E literatura de autoria negra, porque tem autores negros também que não escrevem sobre isso. E é importante lembrar, né, que o autor negro, a autora negra, ele pode escrever sobre o que ele quiser. E a gente tem autores que não escrevem sobre isso. E isso é importante. Aliás, também, né? Você escreveu aqui assumindo vozes femininas no seu livro. Isso foi uma questão para você? Mudar de gênero do ponto de vista narrativo? Isso te leva também a querer explorar outros territórios que não são essa Bahia que você conhece tão bem e tal, e se colocar em outros lugares narrativamente? Saio da Bahia, assim, literariamente falando, eu saio da Bahia e escrevo sobre outras coisas também. Não confirmo que esse será o tema do meu projeto literário sempre. Acho que eu já posso falar de projeto literário porque é uma coisa que já me acompanha desde a infância. Isso também não é uma amarra, né? Até porque minha identidade também, ela transita. A família de meu pai tem uma parte indígena, temos ancestrais indígenas importantes também. E a certa altura do livro tem uma personagem que fala que ser índio é mais fácil que ser negro. Exato, né? E aí ela estava falando em relação à terra, Paulo. A terra indígena, ela está garantida constitucionalmente desde a Constituição de 1937, se eu não me engano. Quilombola que só teve esse direito a partir da Constituição de 88, muitos anos depois. Então, isso foi uma coisa que eu encontrei em campo, né? Comunidades hoje que se identificam como quilombola, mas que no passado se identificavam como indígena para poder permanecer na terra. Também não só por isso, porque não era uma farsa, eles têm ancestrais indígenas também. Há uma miscigenação muito forte, né? Sempre ocorreu no nosso país. Foi um projeto eugenista, eu acho que o quadro do... A maldição de... A redenção de Cã. Redenção, isso. A redenção de Cã mostra um tanto sobre esse projeto eugenista brasileiro, né? Na minha certidão de nascimento aparece lá, pardo. Esse é um drama que carregamos há muito tempo. É um apagamento que foi um projeto de país. Para quem não conhece o quadro A Redenção de Cã, é um quadro que mostra 3 gerações de uma família que vão progressivamente se embranquecendo, né? É uma senhora mais velha, se não me engano, né? Uma mulher. Uma senhora negra retinta que está agradecendo aos céus quando ela vê o neto, né? Que é mais claro. Isso mostra um pouco desse nosso projeto eugenista, que foi algo muito forte. É interessante também pensar que não foi só aqui também que tinha esse projeto de embranquecimento. Na Austrália, também na colonização, tinha justamente esse projeto de embranquecimento racial que nem aqui, mas com os aborígenes. Então também é importante pensar que não é um projeto
só daqui do Brasil, né? Tem. E os pensadores estavam na Europa, né? Os pensadores desse projeto eugenista estavam lá, né? Mas olha só, o seu gosto por Mishima, que era um autor de direita, nacionalista... Impressionante, né? Olhando pelo que a gente tem vivido hoje, a gente pode dizer que ele flertava com o fascismo, né? Também. A história dele traz de maneira terrível o que o nacionalismo pode ser, né? No entanto, é um grande escritor, né? Você me disse já que você é um grande leitor do Mishima, né? Inclusive, eu queria convidar os ouvintes a participar do clube de leitura da Japan House, da 451, que nesse mês de janeiro vai receber o Itamar falando desse livro do Mishima, que é Vida à Venda. Vai ser agora no dia 28 de janeiro. Vou pedir para os leitores procurarem a informação no site da 451 para se inscrever e participar do clube de leitura. Você quer falar um pouquinho desse livro do Mishima, Vida à Venda? É um livro que não tinha saído no Brasil ainda, né? É um livro que não tinha saído no Brasil. Eu fui pesquisar, Paulo. Ele foi publicado em capítulos na revista Playboy japonesa e depois foi reunido e publicado no Japão e se tornou um best-seller. Eu acho que a obra do Mishima, ela tem uma qualidade literária inquestionável e o Mishima, ele se debruça sobre esse lado sombrio do ser humano, que todos nós, né, abrigamos. Eu acho que Vida à Venda, impressionante, né? 2 anos depois ele cometeria o suicídio ritual. E é um livro que a banalidade da vida está muito em evidência. Ele põe à venda a sua própria vida, ele faz um anúncio, né, uma placa assim de... E quem comprar essa vida pode fazer o que quiser com ela. E é assim que vai acontecendo. Mas que por sorte ou não, né, não sei dizer, ele encontra muitos compradores. A motivação que leva a pessoa a querer a vida do Hanyu, querer a vida daquele personagem e a entrega dele a tudo isso, né? Esse desapego à vida já é um prenúncio do que o Mishima faria 2 anos depois de concluir Vida à Venda. Você, como leitor e como intelectual, você consegue separar a obra do autor e das visões políticas dele? Ou então também hoje tem uma grande questão, tipo, não vou ler esse autor porque ele é racista, mas, sei lá, um autor do século XIX. Então, como é que você lida com isso? Não, eu não consigo separar. A gente não consegue distinguir obra e autor, né? A obra é o autor, é o que ele pensava, o que ele refletia. Isso não quer dizer que eu apoie a censura. Eu acho que eles devem estar aí para ser consultados, serem lidos, serem apreciados no que tiver de valioso, como a obra do Mishima tem. Me pediram para escrever esse mês para a revista Piauí sobre o Monteiro Lobato. Mas eu acho difícil fazer essa distinção, Paula, entre autor e obra, né? Isso não quer dizer que o autor não mereça ser lido. Deve ler o autor entendendo essa complexidade, porque as coisas não são reducionistas, não são maniqueístas. O próprio Monteiro Lobato foi o editor que publicou Lima Barreto, e ninguém queria publicar o Lima Barreto, né? Então as coisas não são tão fáceis assim, não podem ser simplificadas, né? Eu acho que a gente deve fazer essa leitura entendendo a complexidade da nossa humanidade. Pode ser que no futuro diga, olha, como Itamar era condescendente, né? Espero não estar mais aqui, mas podem falar isso, né? Olha como Itamar era condescendente com os racistas, né? Não, mas não é isso. É como uma figura como Nelson Rodrigues também no Brasil, né? Que denunciou muito do que a gente está vendo hoje, desse país deteriorado e tal, que foi um super de um conservador, inclusive defendeu a ditadura em algum momento. É complicado o cancelamento, por isso. Reduz tudo de forma muito maniqueísta, né? Ou é bom ou é mal. Eu, como autor, eu vou achar que esse personagem é muito mais complexo se ele for contraditório. Todos nós temos contradições. E, para mim, um personagem ele chega perto da perfeição se essas contradições são afloradas. Eu queria mudar um pouco de assunto, né? Fazer uma pergunta que você chegou a comentar no Twitter. Não lembro quem fez o tweet, mas, né, da questão da literatura ser chamada de literatura regional quando é fora do eixo Rio-São Paulo, né? Então se criou essa categoria para colocar todas essas outras literaturas. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho. Sempre falam, né? Eu não concordo muito com o termo regionalista. O que é que diz que uma literatura é regionalista? Está fora do centro? Fora de que centro, né?
Onde é o centro? Eu escrevo a partir do meu centro. Salvador é meu centro, a Bahia é meu centro nesse momento. O que se passa em São Paulo, por exemplo, onde vocês estão, para mim pode parecer regional, porque não diz muito respeito à minha vida, ao meu dia a dia, né? E eu vejo uma origem no seu livro, assim, uma origem antropológica mesmo, no sentido que você falou já aqui da sua pesquisa, né? E que se filia a alguns outros livros também, poucos, mas alguns que estão saindo também, escritos inclusive por antropólogos que se aventuram na ficção. Eu penso aqui no Pedro Cesarino, que escreveu um livro chamado Rio Acima, baseado em pesquisas etnográficas que ele fez com os índios Marubo, e depois ele transformou num romance. Eu comentei no começo o Ausente, do Edmilson de Almeida Pereira, que também tem um trabalho, não vou dizer exatamente etnográfico, mas ele estuda essas religiões populares, né, de Minas. Então tem esse componente da terra ligado à espiritualidade também, enfim. Eu acho bem temáticas muito próximas. Muita coisa convergindo ali. A questão da terra, que a gente começou falando, Paula, que é universal, né? É o direito mais elementar de qualquer ser humano. E aí eu falo da terra, eu estou falando de tudo. O chão que a gente pisa agora, a gente pode considerar a terra. A gente precisa de uma casa, a gente precisa, e no caso do camponês, precisa da terra para trabalhar. Então, essa questão da terra é universal. Um livro que seja escrito no Vietnã ou no Canadá, que aborde esse tema, vai alcançar, se tiver mérito, leitores de outros lugares, porque está falando de algo que diz respeito a todos nós, né? Na manhã seguinte, Sutério apareceu em nossa casa para dizer que meu pai precisava terminar o pequeno barramento que fazia no riacho, que precisava organizar os trabalhadores para capinar e fazer coivara, deixar a terra limpa, sempre, para quando a chuva chegasse. Entrou em nossa cozinha e perguntou onde havíamos colhido batatas doces. Meu pai respondeu que havíamos comprado na feira da cidade. Com que dinheiro, ele quis saber. Vendemos o resto de azeite de dendê que tínhamos fabricado, disse. Sutério pegou a maior parte da batata doce com as 2 mãos grandes que tinha e levou para a rural, que havia deixado em nossa parte. Pilhou também 2 garrafas de dendê que guardávamos para fazer os peixes miúdos que pescávamos no rio. Lembrou meu pai da terça parte que tinha que dar da produção do quintal. Da terra seca não brotava nem pasto, muito menos batata. E a secura era tanta que nem as várzeas estavam sendo cultivadas. No leito do rio, onde não havia água, era possível encontrar uma lama que apodrecia as sementes, de onde também não brotava nada, apenas taboa para fazer esteira, sacola e teto de casa. Vi a vergonha de meu pai crescer diante de nós, sem poder fazer nada. Zeca Chapéu Grande era um curador respeitado e conhecido, além das cercanias de Água Negra. Mas ali, nos limites da fazenda, sob o domínio da família Peixoto, que quase não colocava os pés por lá, a não ser para dar ordens, pagar o gerente e dizer que não poderíamos fazer casa de tijolo. E de Sutério, sua lealdade pela morada que havia recebido no passado, quando vagava por terra e trabalho, falava mais alto. Vi minha mãe se movimentar, seus olhos se injetaram, indignados, mas se deteve ao perceber meu pai se sentindo incapaz de questionar e reclamar de qualquer coisa. Muito pelo contrário, ainda colaborava com sua licença espiritual para a manutenção da ordem entre as famílias que moravam ali. Era a ele que Sutério ou qualquer um dos herdeiros se dirigia para pedir a intervenção em conflitos dos mais variados, desde animal comendo em roça alheia até construção com material que descumprisse as interdições impostas aos moradores. Esse foi um trecho do romance Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, publicado pela editora Todavia e lido aqui para o 451 MHz pela cantora e compositora Josiara. Daqui a pouco tem mais um trecho de leitura feito pela Josiara. Agora vamos voltar para a entrevista com o Itamar. No Torto Arado eu vejo a presença forte da terra, mas também dos corpos, né? Quer dizer, é um livro sobre corpos mutilados desde a primeira página, corpos que estão sempre com alguma dor. É interessante que você sempre descreve alguma dor no pé, algum desconforto ao caminhar, né? Quer dizer, você tem o corpo sofrendo. Uma impressão que me deu quando eu li pela primeira vez foi que isso aqui é um negócio que está congelado no tempo. O nosso país, não é que o regionalismo voltou, é o Brasil que continua a ser o que sempre foi, né? Seria difícil também fazer um romance super up-to-date num país tão arcaico como o nosso, né?
que continua tão arcaico, né, em alguns espaços, em alguns lugares. E aí, lembrando, Paulo, da história, né, dessa história incrível da Madalena, triste, né, e incrível, de uma menina que foi escravizada aos 8 anos e só recentemente ganhou a liberdade. Mês passado, vamos dizer assim, né? Isso mostra que o Brasil é um país encalhado ainda no seu status colonial. E que Torto Arado é uma ficção, mas que se espelha na realidade, porque essa realidade da servidão ela ainda existe em muitos lugares do Nordeste e essas pessoas continuam vivendo em situação de escravidão. Poder estar ao lado de meu pai era melhor do que estar na companhia de Dona Lourdes, com seu perfume enjoativo e suas histórias mentirosas sobre a terra. Ela não sabia por que estávamos ali, nem onde vieram nossos pais, nem o que fazíamos. Se em suas frases e textos só havia histórias de soldado, professor, médico e juiz. Não precisava ouvir os risinhos das crianças quando repetia quase ao infinito que eu não falava. Alguns me pediam para escancarar minha boca para que pudessem ver o que não tinha dentro. Com o Zeca Chapéu Grande, me embrenhava pela mata nos caminhos de ida e de volta e aprendia sobre as ervas e raízes. Aprendia sobre as nuvens quando haveria ou não chuva, sobre as mudanças secretas que o céu e a terra viviam. Aprendia que tudo estava em movimento, bem diferente das coisas sem vida que a professora mostrava em suas aulas. Meu pai olhava para mim e dizia: o vento não sopra, ele é a própria viração. E tudo aquilo fazia sentido. Se o ar não se movimenta, não tem vento. Se a gente não se movimenta, não tem vida. Ele tentava me ensinar. Atento ao movimento dos animais, dos insetos, das plantas, alumbrava meu horizonte quando me fazia sentir no corpo as lições que a natureza havia lhe dado. Meu pai não tinha letra nem matemática, mas conhecia as fases da lua. Sabia que na lua cheia se planta quase tudo, que mandioca, banana e frutas gostam de plantio na lua nova, que na lua minguante não se planta nada, só se faz capina e coivara. Sabia para que um pé crescer forte, tinha que se fazer limpeza todos os dias, para que não surgisse praga. Precisava apurar ao redor do caule de qualquer planta, fazendo montículos de terra. Precisava aguar da mesma forma, para que crescesse forte. Meu pai, quando encontrava um problema na roça, se deitava sobre a terra com o ouvido voltado para seu interior, para decidir o que usar, o que fazer, onde avançar, onde recuar. Como um médico à procura de um coração. Esse foi um trecho do romance Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, publicado pela editora Todavia e lido aqui para o 451 MHz pela cantora e compositora baiana Josiara, a quem a gente agradece demais pela participação especial. Vamos agora voltar para a nossa conversa com o Itamar. Paula, você ia fazer uma pergunta? Não, eu queria saber se o Itamar está escrevendo um outro livro, se está com algum outro projeto aí. Agora o Nobel é o limite pro Itamar, hein? Paula, quando eu concebi Torto Arado, eu sabia que era parte de um projeto maior, que fala da relação do homem com a terra. Eu tenho um livro que vai ser reeditado agora, que não é esse o mote, com outros contos, que vai ser reeditado este ano pela Todavia, mas eu estou trabalhando num romance que volta à questão da terra. Dessa vez, a terra pertence à igreja, o lugar se desloca, não é mais a Chapada, é o Recôncavo Baiano, à margem do rio Paraguaçu. Mas eu não conto porque também estou descobrindo essa história e fica para leitura. Também não tenho pressa. O importante é que seja um bom livro. E você escreve todo dia? Quando eu estou num projeto, Paulo, tipo romance, é trabalho diário. E tem que ter uma rotina na mesma hora. Se alguém me convida para fazer qualquer coisa, assim, eu preciso deixar isso de lado, porque também eu levo uma vida dupla, porque eu trabalho como servidor pela manhã e pela tarde, e geralmente eu escrevo à noite, né? Se eu tiver muito empenhado, eu posso atravessar a madrugada escrevendo. E reviso também exaustivamente. Eu acho que eu só paro de revisar quando o livro é impresso. Aí também eu não leio mais, porque senão vai dar vontade de editar. Maravilha. Foi muito gostoso falar com você. Muito obrigado, viu, Itamar? Parabéns pela sua coleção de prêmios literários. Qual é o coletivo de prêmios literários? Coletivo de Jabuti? Não sei. Já não lembro, Paulo. Mas eu vou descobrir, a gente descobre depois. Vamos deixar essa missão pros ouvintes, né? Boa! Então fica aqui o convite para os nossos ouvintes
enviarem pro 451 MHz qual é o coletivo de Jabuti. Valeu, Itamar. Muito obrigado. Obrigado. Um abração pra você e parabéns. Obrigadão, viu? Valeu. Bom, o Itamar tava brincando, mas a gente resolveu embarcar no desafio dele e quer ouvir de você, ouvinte, qual é a resposta para esse desafio que ele nos fez. Qual é o coletivo de jabutis? Quem der a resposta mais criativa, na opinião da equipe da revista, vai ganhar uma assinatura por 1 ano da edição impressa da 451. Para participar, é só publicar a sua resposta no Twitter ou no Instagram, marcando o perfil da 451. A arroba é a mesma, @451, por extenso. A melhor resposta vai ganhar uma assinatura da edição impressa da 451. Bom, e agora, antes de me despedir, muito obrigado mais uma vez a todos os nossos ouvintes entusiastas. Renata Campos Salles Moraes Abreu, Márcia Adorno, João Alcântara, Guilherme Alpendre, Leonardo Maciel Andrade, Vanessa Lopes Baldim, Maria Paula Barbosa, Leila Barreto, Tiago Barreto, André Bressan, Patrícia Carneiro de Brito, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Eduardo Martinelli Carvalho, Cecília Tumbler de Carvalho, Lucas Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Roberto Carvalho, Cecília Castellini, Carolina Chagas, Camila Chaves, Mariane Miguel Chaves, Gabriel Navarro Colasso, Paula Colonelli, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Cláudia Sampaio Costa, Walter Craveiro, Aline Viana da Cruz, Ana Carolina Lessa Dantas, Luiz Eduardo Pinto Basto Tourinho Dantas, Marisa Dodorico, Gustavo Dutra, Kelly de Souza Ferreira, Ronaldo Ribeiro Ferreira, Valdomiro José da Silva Filho, Paula Fontana Fonseca, Luísa Franco, Maria Filomena Gregori, Caroline Greve, Júlia Guarilha, Maria Guedes, Sandrine Giz, Paula Juchen, Sandro Vimer, Valentine Ju, Fábio Calvan, Marjorie Leite, Cláudio Lima, Leila Lima, Manuela Magalhães, Carla Maia, Roberta Marquezin, Rita Mata, Maria Cristina Savaia Martins, Lenívia Mendes, Lloyd Melhorini, Mariana Pinheiro e Moreira, Vitor Muniz, Luiz Antônio Timóteo Nicoliello, Ana Novaes, Lígia Helena Salles Nunes, Valéria Way Barbosa de Oliveira, Bruno Emanuel Carvalho Oliveira, Ana Pessoa Pacheco, Eliane Hatterli Paz, Tomás Pereira, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Douglas de Oliveira Rocha, Heloísa Vieira da Rocha, Eli Manzati Rodrigues, Radmila Salviano, Fábio Cunha dos Santos, Juliano Machado dos Santos, Marcela Costa Mota dos Santos, Silvana Scarinci, Luiz Eugênio Sena, Gustavo Senechal, Gabriel Barbosa Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, João Pedro de Souza, André Viana, Flávia Bezerra, Tony Xavier, Luísa Martins Werneck, Tomás Werneck, André Wolff. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. Eles já são quase 100. Vai lá e faz a sua assinatura pra gente chegar nessa meta. E antes de encerrar, eu queria fazer uma correção de uma informação que eu falei aqui no episódio passado. O quadro O Jardim das Delícias, de Hieronymus Bosch, não pertence ao acervo do MASP. Ele está pendurado no Museu do Prado, em Madrid. O quadro do Bosch que pertence ao MASP é As Tentações de Santo Antão. Muito obrigado ao nosso ouvinte entusiasta, Guilherme Alpendre, pela correção do meu erro. É isso aí, chegamos ao fim do 33º programa do 451 MHz. O nosso próximo episódio vai ao ar no dia 5 de fevereiro. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo para a Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.